Nesse webinário, você vai descobrir sobre alguns recursos de mídia para marketing para professores de artes marciais em academia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da terceira edição do CONAAF. E para participar hoje, eu convidei o professor Ricardo Morgante. Eu gostaria de convidá-lo agora para se apresentar e contar um pouquinho mais do Morgante no Brasil e a jornada dele nesse caminho. Então, vamos lá? Professor, está na sua mão. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o mestre Ricardo Morgante. Primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Carlos por esse convite, né? Estamos sempre aí no CONAAF promovendo e divulgando esse que é um órgão já brasileiro de difusão da educação física no Brasil. Então, sou muito agradecido aí pelo convite. E falar um pouquinho de mim, né? Eu sou professor de educação física, me formei em 95, também sou formado em pedagogia e também tenho especialização em pesquisa científica, né? Eu sou fundador da modalidade, que é o Morgante Jiu-Jitsu, é uma modalidade que já existe há 24 para 25 anos e hoje nós temos uma federação internacional que compõe os 11 estados no Brasil, né? E outros países também, como Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Alemanha, todos esses que compõem a federação que é o World Morgante Jiu-Jitsu Federation. Além disso, nós temos um trabalho muito forte, né, no setor de academias, escolas, através do método Morgante de artes marciais, que é um método voltado para artes marciais em escola, e também temos uma divulgação através de defesa pessoal, num trabalho não para pessoas físicas, mas para pessoas jurídicas e entidades militares. Como agora que nós viemos de um treinamento especial para o Brabat, que é o Brabat 26, que é o a equipe brasileira que vai compor a ONU, as tropas da ONU no Haiti. Brazilian Battalion. Nós somos oficiais, treinadores oficiais das tropas da ONU. E também sou amigo da Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro. Então, dentro desse setor de defesa pessoal, a gente age também. Ou seja, eu trabalho em vários setores focados na arte marcial. Agora, é importante frisar, nesse webinário, ele não é focado para o público do Morgante Jiu-Jitsu. Ele é focado também para o público do Morgante Jiu-Jitsu. Se você praticante, professor de arte marcial especificamente, esse webinário é muito importante, porque ele foca e ele trabalha as ferramentas digitais e de marketing para professores de arte marcial, especificamente em academia. Nós sabemos que, primeiro, nós temos uma série de problemas para trabalhar em academias, porque artes marciais são muitas. E a Faculdade de Educação Física, quando ela elege uma arte marcial ou algumas artes marciais, ela vai eleger no máximo 4 ou 5 para o profissional de educação física ter conhecimento. Nós sabemos que isso é muito pouco, principalmente para que os donos de academia saibam a diferença entre elas. Bom, isso já gera um determinado problema, porque o primeiro problema de marketing que a gente enfrenta é exatamente o maior deles, que é a recepção da academia. Como que nós devemos orientar tanto o proprietário da academia, que é a primeira pessoa que vai fazer o buzz na academia, que vai fazer aquele trabalho de divulgação, assim como todas as pessoas que trabalham nesse ambiente receptivo da academia no que diz respeito à promoção da sua arte marcial. Um outro fator também que é muito importante nesse webinário é explicar como falar com o proprietário da academia a importância de não se ter muitas artes marciais na academia que você vai dar aula. Isso segue um padrão de autofagia, ou seja, a própria academia, ela se come por dentro, porque ao invés de você ter 20 ou 30 alunos treinando com você, cada professor passa a ter um número muito reduzido de alunos e o número total de alunos é o mesmo. E isso faz com que a sala do dono da academia sempre esteja ocupada e isso não é bom para o proprietário e ele pulveriza o número de alunos em várias modalidades. Outro fator também que é muito importante a gente tratar nesse webinário é com relação a como, no pós-entrada na academia,
o que você deve fazer em termos de estratégias digitais para você buscar o seu lugar ao sol. Afinal de contas, você não é a pessoa, você é mais uma corrente, um elo da corrente da academia. E você está chegando agora. Então, como fazer isso? Marcar sua primeira aula é ótimo. Trazer pessoas para fazer essa divulgação é ótimo também. Porém, é muito importante que você faça um ping-pong, tanto com o proprietário, quanto para o coordenador de marketing da academia, caso ela tenha, quanto para o próprio coordenador da academia, para que haja uma coordenação da iniciação e das aulas em si. Tem muito professor, professor Carlos, que acha que se você ficar tirando foto da aula todo dia, você acaba divulgando a sua modalidade. Só que aí esse profissional, ele acaba divulgando somente no Facebook dele. E isso gera uma mídia circundante. Você só divulga para aqueles teus amigos, né? E isso não é positivo. Então, um dos fatores importantes é conseguir cadastrar os alunos da academia numa mídia que seja reflexiva. Você conseguir, por exemplo, entrar no Facebook da academia, você conseguir fazer essa divulgação no Facebook da academia, no Instagram, no Snapchat, e fazer esse trabalho de divulgação primeiro da inauguração, obviamente. Esse buzz inicial ele é muito importante. E ele tem que ter um ping-pong muito forte com a coordenação da academia, para que você faça isso tentando fazer com que as outras áreas também participem. Ou seja, você vai dar uma aula aberta, gratuita, para que todo mundo conheça a sua modalidade. Nesse pós-primeira aula, vem 2 segmentos de marketing. O primeiro é a fidelização de quem fez sua aula. As pessoas gostam disso, que é exatamente quando você pega aquela pessoa, tira a foto, marca ela no Facebook, ela aparece, e num segundo momento, você começar a divulgar a sua aula, não só na sua mídia, mas pela sua mídia, usando a mídia da academia. Tem muitos profissionais que eles se focam muito em fazer essa divulgação somente na sua mídia própria. Hoje, a gente sabe que no marketing, principalmente esse marketing de redes sociais, não tem mais como você trabalhar somente nesse tipo de trabalho interno. Depois, pessoal, a gente vai tratar no webinário de um outro segmento que também é muito importante, que é como você angariar novos alunos que não pertençam à academia. Você tem que ser o seu próprio dono, você é o dono do seu próprio marketing. Para isso, existem ferramentas que são muito poderosas. Por exemplo, o Google AdWords. O Google AdWords é um sistema do Google que ele tem uma capacidade muito grande de divulgar você dentro da sua academia. Você pode fazer isso através de um site, você pode fazer isso através de fotos ou de um próprio banner, em que você contrata o Google por clique. Você vai escolher quanto você vai empregar nessa mídia. Você vai ter os leads, que são as pessoas que clicaram e viram aquilo lá. E, através disso, tanto no Google quanto no Facebook, que também tem esse tipo de mídia, você vai fazer um trabalho voltado geograficamente. Então, por exemplo, no caso do Google AdWords, você vai querer que essa mídia apareça para pessoas, por exemplo, se você mora no centro de uma cidade, você vai escolher somente que as pessoas que estejam nessa região, quando elas acessarem a sua mídia social ou o Google, apareça no Google, quando você vai para fazer uma pesquisa, apareça lá a sua mídia. Quando ela clica nela, ela aparece que você, a partir de agora, está dando aula nessa academia e você gerou, por exemplo, um cupom de desconto, ou você gerou 1 ou 2 aulas gratuitas para essa pessoa. Veja só, você não está dependendo do marketing da academia especificamente, você está gerando o seu. Tudo isso com um valor muito baixo, em torno de mais ou menos 50 a 100 reais por mês, você consegue fazer uma mídia espontânea, porque a pessoa está passando na sua rede social e aparece a sua mídia, e com isso você tem um resultado muito grande em termos de número de alunos. Então, Carlos, dá para a gente fazer bastante coisa, né? Dá para a gente buscar bastante mídia em relação a isso e parar com aquela história de termina a aula, tira foto com todo mundo parado, né? Que o professor de artes marciais tem esse vício. Ele termina a aula, ele bota todo mundo em pé, tira a foto e fica colocando aula hoje de tal coisa, né? E isso
ao invés de gerar uma mídia espontânea, ela não gera nada, ela mostra um monte de gente em pé, como em qualquer outro lugar, né? E para finalizar, nós vamos falar nesse webinário sobre uma coisa muito importante, que é gerar a mídia espontânea fora desse ambiente de pagar, que é você criar dentro dessa academia, você criar pequenas aulinhas, tanto no Facebook como no YouTube, usando o nome e o endereço da academia que você dá aula. Então, olha, gente, hoje eu vou ensinar uma técnica tal aqui no Facebook, eu estou aqui com um aluno tal, você convida alunos diferentes para fazer essa aula, e a partir do momento que você gera isso, você, claro, que você deixa aquele seu cliente feliz, ele participou dessa pequena aulinha, e você divulga ela através das mídias sociais e faz um buzz com isso, fazendo com que as pessoas que não fazem a sua aula sintam vontade de aprender. Então, pessoal, esse webinário, eu acredito que ele é muito transformador para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento e que querem, através do trabalho na própria academia, usar o recurso do marketing direto e do marketing de mídias sociais para angariar novos alunos. Hoje, infelizmente, no setor de artes marciais, nós ouvimos muitas reclamações de profissionais que falam, olha, a minha área ela é a menos usada na academia, o coordenador nunca me inclui em nada. E isso normalmente acontece por culpa de nós mesmos, né? Afinal de contas, só é lembrado quem aparece. Se você não aparece, obviamente, você vai ficando para novas modalidades. Se você levar em consideração que a quantidade de modalidades de uma academia é grande, existem academias que têm 50 modalidades diferentes, não estou falando de luta, estou falando de tudo. Claro que o coordenador ou o proprietário da academia, ele vai eleger aquelas modalidades que mais estão dando certo para fazer mídia. E vai chegar um momento que você vai ficar sem ninguém e você vai acabar saindo da academia. E vai ter que procurar outra. E você vai cometer os mesmos erros. E cometendo esses mesmos erros, você não vai prevalecer. E a ideia é que você consiga seu lugar ao sol, ter clientes aí por muitos e muitos e muitos anos dentro da própria academia. Lembrando que quando ele está falando do webinário, ele se refere à palestra que ele vai fazer do dia 1 ao dia 6, do dia 1 ao dia 7 de maio. Ele vai ter esse conteúdo riquíssimo, colocando com mais detalhes como você pode fazer esse trabalho de marketing digital. Porque hoje o profissional, se ele não trabalhar com o marketing que realmente está revolucionando todo mundo, que é o marketing digital, onde ele não consegue alcançar não meia dúzia de pessoas, mas sim uma quantidade gigantesca de pessoas através desses recursos. Então, isso é muito interessante que você aprenda a fazer isso. É por isso que o CONAAFE 2017 veio com o tema de tecnologia, para que você ainda que não se conscientizou da importância de você conhecer esses recursos, utilizar o Facebook, mas como? Utilizar o Instagram, mas como? Utilizar outras ferramentas, e-mail marketing, fazer uma live. Como é que eu posso utilizar esses recursos no dia a dia para que eu possa me beneficiar dentro do meu trabalho? Como é que eu posso ser reconhecido? E, cara, uma das coisas que eu estou batendo muito na tecla é as blogueiras, elas estão tomando o nosso lugar. Existem coisas, como foi na época do início da internet, que não há como você impedir, né? Nós tivemos aí o caso de uma blogueira famosa que foi denunciada para o Ministério Público através do Conselho Federal de Educação Física. Nós sabemos que isso é um trabalho hercúleo, inclusive para o Conselho, né? Não é fácil você fiscalizar, né? Mas nós temos que trazer essa mídia, ao invés de nós rechaçarmos a mídia, nós temos que transformar ela em nossa aliada, né? O trabalho do blogueiro, ele é um trabalho de divulgação. Como que o blogueiro ganha dinheiro? Exatamente promovendo sua própria mídia digital. Então, se nós temos um blogueiro como aliado, nós temos cases de sucesso. Por exemplo, nas artes marciais, na década de 80, nós tivemos muitas artes marciais que conseguiram mídia espontânea dando camisetas para grupos de rock. Olha só, eles entravam no show de rock com a camisa de uma determinada modalidade de luta.
É uma mídia muito espontânea, quer dizer, você está usando uma camiseta, como essa aqui que eu estou usando, o Morgan Jiu-Jitsu, e a pessoa está tocando rock num show onde milhares de pessoas estão assistindo, e essa pessoa, bem ou mal, ela influencia as pessoas. Sim. Hoje, claro que diferente do grupo de rock, que ainda existe, nós temos os blogueiros. E essas pessoas, elas fazem muito bem, dependendo de como você usa essa mídia ao seu favor. Agora, como que você faz essa ponte entre o blogueiro e você? Primeiro, detectando quem são os blogueiros, né? Segundo, você também gerando mídia espontânea para essas pessoas. Não existe almoço grátis, né? Então, claro, obviamente, troca. Você vai ter que ter uma troca. Então, a partir do momento que na tua mídia social você começa a divulgar o trabalho de determinado blogueiro e você tem a capacidade de gerar uma mídia e mandar para esse blogueiro, com certeza, essa pessoa vai te citar, essa pessoa vai falar para você, de você, ela vai mostrar algo sobre o seu trabalho. Agora, é importante que o seu trabalho seja relevante, porque senão o blogueiro não vai divulgar. Né? Então, acredito que o trabalho com o blogueiro ele deva acontecer num segundo momento, pós-trabalho de início na academia. Né? Um outro trabalho também que é muito importante para quem tem recurso é o trabalho do RP. Essa pessoa ela tem uma faculdade de relações públicas. O RP ele gera muita mídia espontânea para muita gente, principalmente em mídia digital. Ele é um profissional que ele tem, inclusive, um grupo de e-mails que são pagos. Eles enviam e-mails para várias mídias, para jornal, para revista, e que normalmente um jornalista, quando ele quer fazer hoje eu vou falar sobre, eu não tenho o que falar, então eu vou falar sobre defesa pessoal, e ele recebe o e-mail desse Relações Públicas, ele vai usar você. Então, tem várias formas de você fazer marketing. Depende muito do teu bolso, e também depende muito do quanto você quer se esforçar para gerar isso. Agora, uma coisa é certa, Carlos. Entrar no tatame, ou entrar na sala de ginástica, calçar luva, protetor e kimono, e achar que aquilo lá vai atrair aluno, isso é do século passado. Isso é verdade. Você falou uma coisa bem interessante, que é exatamente parceria. Se eu não domino determinada coisa, mas ela tem a visibilidade necessária, você pode, por exemplo, um personal trainer ou mesmo uma blogueira dessa famosa, você começar a utilizá-la como a sua ferramenta de comunicação. Por exemplo, o professor de Mordente fazer uma parceria com ela, onde ele vai ensiná-la, vai dar um determinado conteúdo, treinamento, e vai trabalhar com ela durante um tempo, onde ela divulga o trabalho e troca. Isso nada mais é do que troca de figurinha. Eu te ensino tal coisa, te dou tal resultado e você divulga o meu trabalho. O problema maior é quando a blogueira ela começa a interferir na vida do profissional de educação física, como? Ela ensinando as pessoas técnicas de exercício. O cara passou 4 anos na faculdade, fez mais 2 de pós, fez mestrado, fez isso, fez aquilo, ela vai lá, está falando, ali, ensinando. Poxa, isso é muito ruim. Mas eu acho que, eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo, né? Nós temos aí um grupo muito grande de pessoas que gera mídia espontânea, eles vão no Ibirapuera. Então, por exemplo, escolhem um dia do fim de semana, ou sábado ou domingo, e eles vão lá dar aula grátis. Quer dizer, esse grátis, como eu falei, não existe almoço grátis. Eles vão lá dar aula com a intenção de pegar alguém que faça essa aula grátis, né, para que ele gere mídia. Né? Como o grupo, as pessoas que vão no Ibirapuera, aqui em São Paulo, são pessoas qualificadas, ele sabe que ele está atingindo um público X, muito possível do trabalho dele se divulgar e isso se transformar em dinheiro. Né? Acho que a grande sacada hoje do marketing é o que você falou. A grande sacada é a troca. Se você aparece e você tem alguém que quer aparecer, então você tem um momento da troca. Esse momento, todos ganham, os dois ganham. E é exatamente nessa hora que você tem a mídia aparecendo. Agora, o difícil são os primeiros passos. Porque às vezes você é novo, você, sei lá, você mora na periferia, por exemplo. É uma dificuldade muito grande, porque você não conhece ninguém.
Você não sabe aonde começar, como começar. Então, comece dando os primeiros passos. Comece pelo Facebook da academia, comece a fazer um snap da sua aula, comece a colocar no Instagram, e assim você vai galgando cada vez mais uma mídia. É isso que eu falo, essa mídia reflexiva. É aquela mídia que vai receber a sua mensagem e depois ela vai reproduzir para outras pessoas e que vão se interessar pelo seu trabalho. Isso, infelizmente, na área de arte marcial é muito fraco. As pessoas da arte marcial, elas vendem muito pouco o seu trabalho porque elas têm um ego muito grande. Então, elas acham que a minha luta é sempre a melhor. Né? E não existe luta melhor. A melhor luta é aquela que é melhor para aquela pessoa. Se aquela pessoa se identificou com aquilo, aquela é a melhor luta para aquela. E se a gente usar essa filosofia, nós vamos entender que toda arte marcial é boa. Ela só precisa se encaixar para o público-alvo certo para aquela academia. Com isso, todo mundo sai ganhando. É isso mesmo. Essa troca de informação que precisa ficar muito clara na cabeça do profissional. Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Um grupo de profissionais de luta se reúne num parque para ministrar várias técnicas de luta. Quer dizer, exatamente, troca de figurinha para divulgar a arte marcial. Exatamente. Veja que o MMA, agora, nessa década, né, na geração 2000, o MMA ele fez muito bem para as artes marciais. Porque antes do MMA, ninguém sabia a diferença, o que é jiu-jitsu, o que é jiu-jitsu, o que é judô, o que é karatê. As pessoas não têm muita ideia do que é. Quando o MMA nasceu, ele nasceu para unificar, para dizer que, olha, existem as artes marciais, mas tem isso aqui, que é uma coisa profissional, e tem uma regra que todo mundo participa. Isso foi muito bom. Porém, mais uma vez, o profissional da área de educação física, ele não soube aproveitar. E o americano foi lá e aproveitou 110%. Então, hoje o MMA no Brasil, ele não tem ele deveria estar num nível muito maior no que diz respeito a angariar alunos, não está, deveria estar mais, e as artes marciais não souberam aplicar isso. Muitas rechaçaram, dizendo que MMA era uma coisa muito violenta, que muita gente que não prestava lutava MMA, ao invés de usar isso como uma ferramenta de marketing. Outros grupos passaram a usar o MMA só para o setor de luta. Olha, nós lutamos no MMA. E aquela pessoa que vai na academia, com certeza 90% das pessoas que buscam a academia, elas não vão competir no MMA profissional. Ninguém está indo na academia para ficar tomando soco na cara. As pessoas vão lá para conhecer saúde, para ter uma melhoria física. E isso precisa ser mais explorado pelos professores de arte marcial. É claro que aí eu não estou falando de marketing digital, a gente está falando de um marketing bem puro, do que diz respeito a como você vai trabalhar a sua modalidade. Mas isso tem que ser levado em consideração, obviamente, senão o que vai acontecer? Você vai estar na tua aula batendo em todo mundo e vai ficar só 2 ou 3 alunos, que são aqueles que aguentam as pancadas, né? Aquela proposta da educação física de inclusão, ela não vai acontecer. Porque aquelas pessoas que não estão ali dentro daquele parâmetro de ficar tomando pancada, elas vão sair, né? Por mais que aquela modalidade esteja na moda, e a gente sabe que essa elipse, né, da arte marcial, ela é muito, muito conhecida. O que está na moda hoje, daqui 5 anos abaixa, depois daqui 5 anos sobe outra, daqui a pouco desce, sobe outra. Então, só que tem gente que ainda não entendeu isso. Tem umas modalidades que estão em alta, outras que estão em baixa, inclusive donos de academia, né, que só contratam aquela que está um grande problema. Exato, mas isso daí eu tenho fé e acredito ainda que o profissional de educação física ainda vai chegar num patamar totalmente diferenciado e com reconhecimento de toda a sociedade. O profissional de educação física trabalha com luta, trabalha com personal, trabalha na musculação, trabalha em piscina. O profissional ele vai chegar um momento em que ele tem que ser reconhecido como uma pessoa que gera transformação na vida das pessoas, que eleva a qualidade de vida. E isso já ocorre na Europa. As pessoas que praticam atividades físicas na Europa, elas são beneficiadas em convênios, os planos de saúde diminuem, cobram menos dessas pessoas que praticam atividade, e isso vem em função de um profissional que atua nessa área. No Brasil ficou bem banalizado nesses últimos anos a nossa profissão. E eu tenho fé que
com estudo, com união, nós vamos conseguir mudar toda essa característica que foi colocada ali. Porque o profissional de educação física ele deve ganhar tanto ou até mais que um médico. Eu também acho. Termina que nós somos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, amigos, pais, tudo, além de professor, né? Então, nós somos tudo. Mas, Carlos, eu te digo uma coisa. Eu acho que a ideia do CONAAF ela é excelente exatamente por isso. Porque é a chance da pessoa se qualificar através do seu celular, né? Ou do seu notebook. E isso já é um passo muito grande. O profissional de lutas, ele é só fruto, mais um fruto de algo que lá longe deveria ser alterado. Eu acredito, eu tenho uma experiência de muitos anos na área, e eu posso dizer para você que o erro já começa na própria faculdade de educação física, onde você é obrigado a estudar disciplinas que deveriam ser eletivas, né? Então, você, às vezes, quer estudar determinadas coisas que você não vai ter, e você é obrigado a estudar disciplinas que são obrigatórias e que você nunca vai ter contato com elas porque você não quer. E aí, por exemplo, no caso da arte marcial, você vai ter uma cadeira na faculdade que é arte marcial. Sei lá, no meio de 100 modalidades hoje que estão em voga, você vai ter uma disciplina falando somente de uma. Isso o professor vai pulverizar, provavelmente trazendo na aula profissionais, né? Então ele vai trazer um profissional de uma arte marcial chinesa. Aí na próxima aula ele vai trazer um outro profissional de uma arte marcial japonesa, depois um de uma arte marcial tailandesa. E assim ele vai trazendo profissionais que vão pincelar aula a aula aquilo que eles estão vendendo o próprio peixe. Só que está errado. O profissional que fosse trabalhar na área de arte marcial, ele deveria ter um curso focado para isso. Só que isso acaba, às vezes, ficando só para o ambiente da pós-graduação. Mas isso, nós sabemos que o número de pessoas que se formam e o número de pessoas que vão para a pós-graduação, até por condições financeiras, é muito baixo. E esse profissional acaba não se qualificando. O segundo problema é a distância que nós temos entre as federações e as universidades, que é abissal. Se as federações tivessem um contato maior com as faculdades, com certeza o trabalho de divulgação das artes marciais no ambiente universitário seria muito maior. Mas como a gente diz, nós não vamos conseguir mudar o mundo em um dia, né? Nós temos que ir fazendo devagar e com certeza movimentos como esse que a gente está fazendo aqui hoje são esses que irão renovar a nossa educação física. É isso mesmo, professor. Eu acho que vocês já viram a quantidade de conteúdo que nós vamos ter durante a palestra do professor mestre Ricardo Morgante. Então, para vocês, lembre que os recursos de marketing e mídia digital para professores de artes marciais vai ser o conteúdo específico do professor Ricardo durante o CONAAF 2017. O CONAAF 3.0 ele vai ser realizado de 1 a 7 de maio. Nesse período daí, nós vamos colocar todas as palestras para que você possa assistir no dia e horário específico. Então, agora, se você ainda não se inscreveu, então é bem simples. Basta colocar aqui embaixo o seu e-mail para garantir a sua vaga para o CONAAF 3.0. Agora é o seguinte, as vagas são limitadas. E para que você possa realmente garantir a sua vaga e participar do evento, clica no botão abaixo, no botão verde, e confirme cada passo a passo. Se você ainda não estiver cadastrado, ele vai pedir para que você faça alguns procedimentos. Faça isso até o final, tá bom? E aí você garante a sua participação no evento. E esse ano vai estar fantástico. É a hora de você aprender mais sobre tecnologia, aprender mais conteúdos, não só na parte tecnológica, mas também outros conteúdos interessantes para que você continue sempre se aperfeiçoando. E temos uma novidade fantástica para você. Então, fique com a gente aí, professor Ricardo. Um grande abraço para você. Um abraço para você, querido. Sucesso como sempre. O CONAAF sempre é o primeiro e sempre será o melhor. Amém. A gente tem tido um feedback muito legal do pessoal, tudo. E isso é muito gratificante saber que o nosso trabalho é reconhecido.
como eu disse, sozinho eu posso ir até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E você é um grande parceiro desde o começo. Espero que a gente continue com essa parceria por muitos anos. Um grande abraço. Com certeza, se Deus quiser. Professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos e vejo vocês assistindo o meu curso, hein? Um abraço.